disparou um míssil contra um avião da Malásia, matando mais de 290 pessoas, todas civis inocentes. Eles sabem. E descobriram até o local de onde foi disparado o míssil. Qual é a identidade dos agentes secretos russos que envenenaram diversos opositores do regime, incluindo Alexei Navalny? Eles também sabem. Quando as tropas do ditador Bashar al-Assad lançaram armas químicas proibidas pela Convenção de Genebra contra os rebeldes na Guerra Civil da Síria, eles também foram os primeiros a descobrir. Mas afinal, quem são eles? São os integrantes do Bellingcat, um site de jornalismo investigativo com sede em Londres. Colocando suas vidas em risco, eles vão atrás da notícia, ainda que tenham de enfrentar a ira de regimes totalitários que perseguem os adversários até no exterior. E de onde vem esse nome, Bellingcat? Você vai descobrir já já, nessa edição do Matéria de Capa. Fique com a gente. O avião da Malaysia Airlines, com 283 passageiros e 15 tripulantes, voava de Amsterdã para Kuala Lumpur quando foi atingido por um míssil ao sobrevoar o território da Ucrânia. Não houve sobreviventes. 777 van Malaysia Airlines. Era o dia 17 de julho de 2014, quando o Boeing 777 da Malaysia Airlines partiu do aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, rumo a Kuala Lumpur. A bordo, 298 pessoas, entre passageiros e tripulantes. O avião sobrevoou a Alemanha, Polônia e Ucrânia, uma rota padrão para os voos que saem da Europa com destino à Ásia. O voo MH17 entrou no espaço aéreo da Ucrânia a uma altitude de 33 mil pés, ou 11 mil metros, o normal para os grandes jatos, seguindo a linha 980, estabelecida para o tráfego aéreo na região. Em dado momento, o piloto saiu ligeiramente da rota para fugir de uma tempestade, mas retornou em seguida para a parte leste da Ucrânia. Logo, ele sobrevoava a área sinalizada em laranja, onde rebeldes lutam contra o governo. Por isso, os aviões civis que passam por ali não podem reduzir a altitude padrão. Meses antes já se sabia que o confronto entre rebeldes apoiados pela Rússia e as forças do governo ucraniano havia se expandido para o espaço aéreo, com a derrubada de vários helicópteros e aviões. Segundo as autoridades ucranianas, os separatistas utilizavam armas antiaéreas cada vez mais potentes, fornecidas por Moscou. Mas até aquele momento, não se cogitava a possibilidade de riscos para a aviação civil. No dia 6 de junho de 2014, o governo da Ucrânia emitiu comunicado anunciando restrições aos voos na região leste do país. Num primeiro momento, o limite era de 10 mil metros. Em seguida, no dia 14 de junho, foi ampliado para 11 mil metros. Então, as companhias aéreas entenderam que voando a essa altitude não haveria perigo. A maioria das empresas manteve seus voos sobre aquela região. Em 17 de julho, o dia do ataque, 160 aviões sobrevoaram o espaço aéreo da Ucrânia. 3 deles voavam em rotas próximas do MH17, quando o aparelho desapareceu da tela dos radares. Agora você vai ver uma reconstituição em computação gráfica feita pelo Serviço de Segurança Aérea da Holanda, que mostra como o Boeing foi atingido pelo míssil. O trabalho revela o resultado do impacto do míssil contra o Boeing 777. Entre outros detalhes, dá para ver como a cabine se separou do restante da fuselagem. Pedaços do míssil foram encontrados nos corpos do comandante e de 2 copilotos. As autoridades de investigação da Holanda identificaram diversos estilhaços do míssil nos corpos das vítimas. Alguns fragmentos eram de alumínio e outros metais. Em toda a fuselagem foram detectados vestígios do impacto, incluindo material explosivo. Com base nesses fragmentos, especialistas conseguiram reconstituir não apenas o tipo de míssil utilizado no ataque, mas até detalhes muito específicos desse armamento, que pode ser lançado de um veículo de transporte terrestre. Ao longo das investigações foram feitas várias simulações computadorizadas que incluíram a trajetória e o momento em que o avião foi atingido. O míssil explodiu no lado esquerdo da aeronave, bem em cima da cabine de comando, espalhando fragmentos por todo o aparelho.
O barulho do choque ficou registrado nos segundos finais de funcionamento da caixa preta de registros do voo. 4 microfones captaram os últimos momentos da viagem, que se transformou numa grande tragédia. E afinal, qual foi o papel dos jornalistas do Bellingcat nas investigações? Entre outras coisas, eles descobriram até o local de onde o míssil foi lançado pelos rebeldes ucranianos. Esse é Elliot Higgins, fundador do site Bellingcat. Nesta palestra para o canal educativo TED, ele explica como uma contra-revolução apoiada nos smartphones e nas redes sociais está mudando a forma de se fazer jornalismo. Depois de falar sobre seus objetivos ao criar o site, ele revela a origem do nome. Bellingcat vem de uma antiga fábula, onde ratos com muito medo de um gato se reúnem para decidir como enfrentá-lo. Eles chegam à conclusão de que poderiam colocar um sino, ou bell, em torno de seu pescoço, mas não sabiam como fazer isso. Higgins diz que essa é a ideia do site. Quando alguém souber de uma notícia importante a ser apurada, tem que tocar o sino. E se for relevante, eles vão apurar. On July 17, 2014, Malaysian Airlines Flight 17 departed not far from here, heading east. Foi assim que o grupo se envolveu na investigação sobre o avião da Malaysia Airlines. Em 28 de setembro de 2016, a junta internacional que investigava o assunto revelou em entrevista coletiva que um lançador de mísseis viajou da Rússia para a Ucrânia, disparou o projétil e retornou ao território russo. O Bellingcat estava acompanhando a história e o que seus jornalistas fizeram foi juntar as peças. Começando por essa foto, publicada no dia 17 de julho de 2014, depois que o avião foi derrubado. Aproximando, é possível ver um lançador de mísseis Buk de fabricação russa cruzando uma cidade. Então a pergunta era: podemos identificar que cidade é essa? Sim, era possível. Eles utilizaram o recurso de geolocalização. Com os detalhes da foto, passaram a procurar imagens semelhantes na região. Nesse caso, havia uma pista importante: o nome de uma loja. Eles levantaram todos os endereços daquele estabelecimento no leste da Ucrânia. Não demorou muito para descobrirem a rua e a localização exata do que estava na foto. O próximo passo era descobrir a hora do dia. Para isso, eles observaram outro detalhe da foto. Era um dia de sol e as sombras indicavam que ela tinha sido feita por volta de meio-dia, naquele 17 de julho de 2014. Nas redes sociais de moradores da região, também foi possível encontrar mais informações sobre a passagem de um lança-mísseis russos naquela data. A partir desses dados, o Bellingcat reconstituiu o trajeto do veículo até o local de onde foi feito o disparo que atingiu o avião. Higgins afirma que a junta internacional aceitou como verdadeiras as informações levantadas pelo site, mas a Rússia, que apoia e fornece armas aos rebeldes, se negou a confirmar. Os russos não apenas desmentiram, como foram além. Apresentaram fotos de satélite, de uma base militar da Ucrânia onde teria ocorrido uma movimentação de lançadores de mísseis no dia do ataque ao avião. A partir das fotos, os integrantes do Bellingcat fizeram uma série de comparações, inclusive sobre o terreno no entorno da base, e concluíram que elas não foram tiradas naquele 17 de julho, mas semanas antes. A investigação independente foi ainda muito além. A partir da geolocalização, foi possível reconstituir o trajeto do lançador de mísseis desde a base de onde ele partiu, a 53ª Brigada Antiaérea da Rússia. E aqui surge uma grande surpresa. Essa brigada tem uma página na internet. Todos os soldados acompanham. Então, os integrantes do Bellingcat entraram na página e o que descobriram? O nome de todos os soldados. Dali eles foram para as redes sociais e estavam todos lá, com a identidade de cada um. Também havia fotos do comboio que transportava o lança-mísseis, com o número bem visível, 231. Todos os dados estavam lá. A data, o trajeto que fizeram, até a fronteira da Rússia com a Ucrânia e muito mais. Higgins explica que todas essas informações foram passadas para a Junta Internacional que investigou o ataque ao avião. Foram 120 páginas contendo todos os dados apurados. A Junta pôde checar as informações que acabaram fazendo parte do relatório oficial do grupo. Eu diria que a internet, ela não necessariamente
surge como uma nova forma de jornalismo, mas ela propicia o início de procura de novas fontes, de novas mídias, para que aspectos e diversos itens sejam investigados. Mas, por outro lado, se nós temos o espírito investigativo a fim de identificar uma série de fatos que possam ser comprovados, a verificação de demais outras fontes complementares àquelas dispostas ou disponíveis em redes sociais deve ser utilizadas. Devemos ainda levar em consideração que as fontes hoje podem ser propiciadas através de vários indivíduos. Se você tiver um smartphone na mão, você já pode ser uma fonte. Entretanto, em questões de segurança, nós temos hoje muito deepfake, ou seja, a geração de conteúdos falsos que podem ser propagados pela internet. E isso inclui imagens, fotos, vídeos e até mesmo áudio. É importante que o jornalismo investigativo tenha meios de poder comprovar adequadamente a fonte, o quanto o conteúdo é fidedigno, para que realmente ações indevidas não possam vir a ser divulgadas. O trabalho investigativo do Bellingcat também contribuiu para revelar a identidade de suspeitos envolvidos em casos de envenenamento em território britânico. No dia 4 de março de 2018, um homem e uma mulher foram encontrados desacordados em um banco na cidade de Salisbury, no sudeste da Inglaterra. Eles foram identificados como Sergei e Yulia Skripal. Eram pai e filha. A suspeita inicial era de que teriam sofrido uma overdose de drogas, mas depois foi detectado que, na verdade, eles tinham sido vítimas de uma tentativa de envenenamento. A perícia britânica identificou em Sergei e Yulia vestígios de Novichok, uma substância neurotóxica que, dependendo da quantidade administrada, pode ser fatal. Durante as investigações, o composto também foi detectado no restaurante onde eles tinham jantado horas antes de serem encontrados inconscientes e também na maçaneta da porta na casa dos Skripal. Sergei Skripal é um ex-agente de inteligência russa, condenado à prisão em 2006 por revelar aos britânicos a identidade de outros espiões russos que agiam na Europa. Em 2010, após acordo de troca de espiões entre a Rússia e o Reino Unido, ele passou a morar em Salisbury. A filha ainda vivia em Moscou e estava visitando o pai. A conclusão da investigação da polícia britânica apontou 2 cidadãos russos como os principais suspeitos na ação de envenenamento. Mas os nomes, na verdade, eram pseudônimos. É o que apontou a investigação do Bellingcat, em parceria com o portal russo The Insider. Um dos homens, Alexander Petrov, era o médico Alexander Vienevich e Ruslan Boshrov, o coronel Anatoly Shepiga, ambos integrantes do Serviço de Inteligência russo. Para chegar a esta conclusão, os jornalistas encontraram pedidos de alteração dos nomes dos suspeitos, compararam passaportes e analisaram documentos do governo russo com dados dos cidadãos. Os nomes originais levaram a ligações com a inteligência do país. A Rússia negou qualquer envolvimento no caso Skripal. Apesar de terem sido internados em estado grave, Yulia deixou o hospital em abril e Sergei em maio. Em junho do mesmo ano, mais um caso de envenenamento por Novichok surpreendeu os britânicos. Dessa vez, numa cidade vizinha, em Amesbury. Em 27 de junho, Charlie Hawley, um cidadão britânico sem aparente ligação com o caso Skripal, encontrou uma caixa de perfume numa rua em Amesbury, município localizado cerca de 10 quilômetros de Salisbury. Dentro dela havia um frasco e um aplicador. Hawley a levou para casa, onde tentou encaixar as peças e chegou a passar um pouco do conteúdo na pele. Sua companheira, Dawn Sturgis, também aplicou o líquido. Os dois foram encontrados inconscientes e levados à emergência, mas Dawn Sturgis não resistiu. Hawley conseguiu se recuperar. A perícia identificou que a caixa e o frasco estavam contaminados com Novichok, o mesmo composto tóxico usado no caso Skripal. A polícia acredita que o material foi descartado após o ataque em Salisbury. E como a embalagem trazia o nome de um perfume conhecido, o casal usou por engano. A defesa de Hawley diz que há evidências suficientes para incriminar os suspeitos russos do caso do ex-agente, mas a Rússia continua negando envolvimento e alega que os homens são apenas cidadãos comuns. O caso segue em investigação.
Daqui a pouco, antes de ser envenenado, Alexei Navalny foi perseguido por anos. E ainda, quem são as outras vítimas do esquadrão russo? Não saia daí. Alexei Navalny é um dos raros cidadãos russos que ousam criticar em público o presidente Vladimir Putin, denunciando a corrupção nos altos escalões do governo. No ano passado, ele foi vítima de envenenamento. E uma equipe do Bellingcat identificou os agentes russos suspeitos de participar do ataque. Em 20 de agosto de 2020, Alexei Navalny era um dos passageiros de um avião que partiu da cidade de Tomsk, na Sibéria, com destino a Moscou. De repente, ele começou a passar mal. O piloto fez um pouso de emergência e ele foi hospitalizado na cidade de Omsk. Os sintomas indicavam algum tipo de envenenamento, mas os médicos russos não confirmaram a versão. 2 dias depois, foi transferido para um hospital em Berlim, na Alemanha, onde ficou 2 semanas em coma. Médicos alemães constataram que ele havia sido envenenado com um agente químico que ataca os nervos, o Novichok, produzido em vários laboratórios na Rússia. O governo russo desmentiu esta versão e nenhum órgão de segurança no país iniciou investigação para descobrir a origem do ataque. A princípio, acreditava-se que o veneno tinha sido colocado no chá que Navalny tomou durante o voo. Mais tarde, no entanto, descobriu-se que a substância altamente tóxica estava em suas roupas de baixo. A teoria era de que isso foi feito no hotel onde ele havia se hospedado, em Tomsk. Uma equipe do site Bellingcat, trabalhando em colaboração com a revista alemã Der Spiegel, descobriu a identidade de 3 agentes do Serviço Secreto da Rússia, o FSB, substituta da antiga KGB nas tarefas de espionagem, que vinham seguindo os passos de Navalny. São eles Alexei Alexandrov, codinome Alexei Frolov, Ivan Osipov, codinome Ivan Spiritonov, e Vladimir Paniv, codinome não identificado. Segundo Bellingcat, os 3 figuravam entre os passageiros de todos os voos que Navalny havia feito nas semanas que antecederam o envenenamento e são oficialmente identificados como membros do Serviço Secreto Russo. Além da identidade dos suspeitos de envolvimento no ataque contra Alexei Navalny, o Bellingcat também descobriu que o líder opositor russo vinha sendo seguido pela polícia secreta do Kremlin desde 2017. As equipes do Bellingcat e da revista Der Spiegel descobriram que em 37 voos feitos por Alexei Navalny em sua campanha para as eleições presidenciais de 2018, havia agentes destacados para vigiá-lo de perto. Daí a suspeita de que o envenenamento vinha sendo planejado há muito tempo. Nesse mapa interativo é possível observar todos os voos feitos por Navalny, nos quais ele estava sendo seguido. O mapa está no site do Bellingcat para quem quiser acompanhar. Basta clicar nos pontos do alto da tela que aparecem os trajetos. Por exemplo, janeiro de 2017, Moscou, Kirov. Fevereiro de 2017, Novosibirsk, Moscou. Abril de 2017, Chelyabinsk, Moscou. Fevereiro 2019, São Petersburgo, Moscou. Julho 2020, Kaliningrado, Moscou. E agosto de 2020, o voo em que Navalny passou mal entre Tomsk e o pouso de emergência em Omsk. Com base nas informações levantadas sobre o caso de Alexei Navalny, os investigadores do Bellingcat rastrearam as atividades de um grupo do Serviço Secreto Russo que passou a ser conhecido como o Esquadrão de Envenenamento. E logo foram identificadas outras vítimas. O jornalista Timur Kuachev, repórter e editor de um site de notícias independente, foi sequestrado e encontrado morto num local remoto. No corpo, sinais de envenenamento.
As investigações do Bellingcat revelaram que os agentes secretos Ivan Zipov e Alexei Alexandrov estavam na região onde o jornalista foi sequestrado e morto no dia 31 de julho de 2014. 24 de março de 2015. Mais um caso de sequestro e morte por injeção de produto químico altamente tóxico. A vítima, Ruslan Magomedov Dragimov, ativista de um grupo étnico na República do Dagestão, na região sul da Rússia. E quem esteve naquela data no local do assassinato, Ivan Zipov, acompanhado de outros agentes. 16 de novembro de 2019. Nikita Isaev, ativista de um grupo anticorrupção, viajava num trem entre Tambov, na região sudeste, com destino a Moscou. Num dado momento, ele foi ao banheiro e, quando voltou, estava pálido, cambaleando. Disse a namorada, Alina Zestovskaya, que tinha sido envenenado. Morreu poucas horas depois. Reconstituição feita pelo Bellingcat mostrou que 5 agentes do FSB, o Serviço Secreto Russo, vinham seguindo há meses os passos de Nikita Isaev. Nesse caso, foi possível resgatar até as datas e horários das viagens feitas pelos agentes, entre eles Ivan Osipov e Alexei Alexandrov, segundo Isaev. E todos os trajetos feitos por Isaev foram reconstituídos nesse mapa. Ele foi mais uma vítima do esquadrão de envenenamento do FSB. Daqui a pouco, segurança das fronteiras europeias agem para impedir a chegada de refugiados ao continente. E ainda, jornalistas revelam evidências do uso de componentes químicos contra os rebeldes na Síria. Não saia daí. Navios do Serviço de Segurança de Fronteiras da União Europeia participaram de operações destinadas a impedir a chegada de refugiados ao continente. Para acompanhar esse caso, Bellingcat trabalhou em colaboração com outro site de jornalismo investigativo, o Lighthouse Reports, além da revista alemã Der Spiegel. Uma equipe do canal britânico de notícias Sky News registrou essas imagens no Mar Egeu, quando refugiados procedentes da Turquia tentavam chegar à Grécia. A guarda costeira da Grécia bloqueou a passagem e chegou a agredir alguns dos imigrantes. Informações apuradas pelo Bellingcat e o Lighthouse indicam que a Frontex, a Polícia de Fronteira da União Europeia, estava ciente dessas operações e não tentou intervir para ajudar os refugiados. De acordo com as leis da União Europeia, não é permitido expulsar os imigrantes e nem usar a força contra eles. Os refugiados do norte da África que tentam chegar à Europa pela Grécia vêm na maior parte da Turquia. O governo turco alega que recebeu milhões de refugiados e não tem como abrigar todos. Mas, de acordo com informações dos serviços independentes, eles não passam de algumas centenas. Apesar das inúmeras evidências, o governo sírio sempre negou o uso de armas químicas contra os rebeldes opositores do regime de Bashar al-Assad. Mas, diante das provas, as negativas não se sustentam. Após uma série de ataques contra redutos dos rebeldes em abril de 2017, utilizando armas químicas, o governo sírio foi questionado por vários organismos internacionais, uma vez que esse tipo de armamento é proibido pela Convenção de Genebra. Além de tentar desmentir, a Síria anunciou que havia destruído as instalações onde eram produzidas essas armas. No entanto, os ataques voltaram a ocorrer. E o Bellingcat, trabalhando em colaboração com investigadores internacionais, levantou as datas e os locais onde foram lançadas essas bombas. A investigação permitiu descobrir o tipo de gás tóxico utilizado, o sarin, que ataca os nervos e provoca paralisia total. Também foi possível reconstituir os projéteis usados pelas forças sírias, juntando os detritos encontrados nos locais bombardeados.
O levantamento aponta mais de 130 ataques com armas químicas que resultaram na morte de centenas de pessoas e ferimentos em milhares. Do envolvimento das grandes potências em conflitos no Oriente Médio e na África, até a venda de armas e o apoio a regimes ditatoriais, eles vão atrás das notícias. Além do Bellingcat, o Lighthouse, com sede na Holanda, é outro site de jornalismo investigativo que atua em vários pontos do globo. Detalhe, todos eles dispõem de um link onde as pessoas podem sugerir assuntos a serem investigados. Recentemente, um dos temas que ganhou atenção foi o seguinte: por que o lixo dos europeus é embarcado em navios com destino a países da África? Este assunto fica para uma próxima edição. Matéria de Capa fica por aqui e nós voltamos na próxima semana. Uma boa noite a todos. Até lá!